Boa noite, cidade do Rio Grande. Eu sou André Zenobini e estamos aqui em O Litorâneo pelas plataformas sociais YouTube, Facebook e também pelo Instagram com mais um Café com Z, retomando com a temporada 2025, depois de um ano de 2024 intenso, com a cobertura de enchente, com cobertura das eleições. Nós voltamos com o Café com Z em 2025 com muita conversa boa sobre a cidade do Rio Grande. E não poderíamos começar de uma forma diferente. Estamos recebendo a prefeita do município do Rio Grande, Darlene Pereira. Que prazer te receber aqui, Darlene, neste primeiro programa do ano, para a gente fazer um panorama de como está o início do teu mandato. Boa noite. Boa noite a ti, a toda a tua audiência. É um prazer estar aqui começando, então, esse ano, tanto que conversamos, né, em 24, poder começar 25, começar o teu programa, garantindo para o pessoal que o café é bom, que está valendo, né, mas poder estar conversando com vocês aqui, falando um pouquinho desse início da gestão. Darlene, nós conversamos no período de transição, conversamos no período da campanha, mas assumir o posto, chegar, conhecer a cadeira é diferente, né? Como é que está sendo para ti, depois de 30 dias governando o município do Rio Grande? Como é que é a sensação e o que tu encontrou? Então, André, a gente fez um grande esforço durante o período de transição, buscando construir um diagnóstico, né, que foi bastante positivo, que nos permitiu alguns alertas para evitar problemas futuros, mas a entrada nos permitiu ver muito mais, né? Então, os primeiros 15 dias, por exemplo, da gestão, foi um tempo de poder estar resolvendo os problemas, mas também conhecendo os novos problemas e tentando buscar melhorar essa situação, né? Então, começamos desde o dia 1º de janeiro, né, trabalhando bastante nesse sentido, de conhecendo o problema, já encaminhar as possibilidades de soluções, e foram muitas coisas que nós fomos encontrando e estamos ainda, né, encontrando situações difíceis e que vamos encaminhando para soluções, né? Eu sei que tu é uma mulher que não te assusta fácil, né? Mas deve ter tido aquele ponto específico de, pô, esse eu tô preocupada. Qual é o teu ponto de grande preocupação? O nosso ponto de maior preocupação, e esse eu me assustei mesmo, e aqui agradeço, André, de público, toda a equipe de servidores da Secretaria de Administração, porque nós estávamos num risco muito grande de não poder emitir na folha de pagamento. Os servidores fizeram um esforço sobre-humano, fizeram essa folha paralela para que a gente pudesse estar fazendo o pagamento, e o pessoal já recebeu. Tiveram alguns problemas, mas te confesso assim que a gente ficou muito feliz porque foram pequenos os problemas e as pessoas conseguiram receber. Por Mas que isso esse era medo? sistema? Pelo problema do sistema, pela transição, né? No final do ano, ali em novembro, acho que a gente chegou a conversar sobre isso, né? A prefeitura teve que trocar de sistema, o sistema de informática da prefeitura, que permite fazer a folha de pagamento, que permite a emissão dos boletos do IPTU. Estou dando exemplos que a comunidade conhece, né? Mas, além disso, todo um processo interno de gestão interna do município, da máquina da prefeitura, ela depende desses sistemas, né? Os protocolos digitais, os processos de licenciamento. Então, essa migração deu vários problemas, né? Ainda estão dando alguns problemas, e nós vemos ajustando a cada passo, né? Mas essa foi o nosso maior susto, assim, né? Mas conseguimos vencer essa etapa. Além disso, né, a prefeitura tem outros problemas crônicos que vinham acontecendo, e tu falava muito isso durante a campanha. Um deles, o recolhimento de lixo da cidade do Rio Grande. O que tu encontrou e como é que está hoje? Então, André, quando a gente assumiu, né, nós tínhamos pedido para o prefeito anterior renovar, porque o contrato, que é um contrato precário, quer dizer, não é uma licitação, né? Então é um contrato precário de prestação de serviço. E ele vencia final do ano. Nós solicitamos para o ex-prefeito, ele fez a renovação, que vence agora em fevereiro, por mais 2 meses, né? Quando a gente entrou e foi fazer a revisão desse contrato, e já entramos enfrentando o problema da coleta alternada e a comunidade reclamando, nós fomos verificar o que era, por que tinha acontecido isso da coleta alternada. Aí acabamos descobrindo que no contrato tinham vários setores da cidade, como principalmente o interior,
aqueles corredores ali, Senandes, Bolacha, aquela região, não constava a obrigação de recolhimento nessas áreas. E aí, então, foi feita uma negociação com a gestão anterior para que pudesse atender isso, eles tiraram alguns locais de coleta diária. Foi isso que ocorreu. Né? E é importante esclarecer, colocar isso para a comunidade, né? Para que a comunidade entenda. Então, o que nós estamos fazendo agora? Já fizemos várias conversas com a empresa no sentido de ajustar o serviço, né? Porque algumas coletas que estavam alternadas não tinham como ficar alternadas, porque as comunidades são muito grandes, né? E precisam disso, pelo menos até que se tenha uma disciplina de coleta, que a gente não tem, uma comunicação para as pessoas que não se tem ainda, né? Então, ajustamos com a comunidade, com a empresa algumas coisas e estamos revisando esse contrato para fazer, então, a renovação até que a gente consiga encaminhar o processo de licitação da coleta do lixo. Pela sua visão, pela sua experiência, a senhora acha que Rio Grande vai retomar a coleta diária em todos os bairros ou isso é um caminho sem volta, esses dias alternados? Assim, alguns lugares não serão alternados, já não estão alternados, né, como o centro e várias regiões. Nós já estamos ampliando para essa nova contratação a coleta diária, mas a gente sabe que tem alguns locais que dá para, organizando isso, disciplinando isso, dá para ser um dia sim, um dia não. Tá? Então, esse estudo tem uma equipe que já foi nomeada não só para essa questão da coleta, mas para revisar todo o processo de cuidado com os resíduos sólidos urbanos, né? Que vai desde a coleta, a reciclagem, né? Separação, reciclagem, transbordo e destino final. Hoje o município faz a entrega do seu lixo, né? Dos seus resíduos, lá para a Candiota. Então, isso custa caro para o município, isso é uma economia que nós precisamos fazer. Né? Nós mudando isso, a gente consegue economizar mais de 30 milhões. Dentro desse seu primeiro mês de governo, nós vamos passando por vários assuntos, porque 30 dias de gestão, início de governo, a gente precisa entender um pouquinho como é que está o conceito da cidade. A senhora passou por uma batalha na Câmara de Vereadores, que foi a aprovação da reestruturação do município, né? A criação ou a recriação, como preferirem chamar, de 4 secretarias e uma secretaria nova, inédita, no município, além de vários cargos no município do Rio Grande. Como é que chegou a esse desenho final? A senhora falou um pouquinho disso na coletiva, mas eu queria entender um pouquinho melhor esse desenho novo do município, como é que foi a construção dele? Então, desde a transição, a gente já vinha, né? Eu falei aqui para ti também, em entrevistas já antes, na campanha da criação da Secretaria do Interior, que era uma promessa de campanha e é um compromisso nosso, né? Esse cuidado com mais atenção para o interior. Então, nós já no processo de transição, a gente começou esse trabalho de diagnóstico, né? De ver quais eram os problemas dessas secretarias que estavam aglutinadas, como, por exemplo, a gente estava falando agora aqui da Secretaria de Zeladoria, né, que é um problema sério e que não deu conta, e a cidade sabe que não deu conta. Quando eu falo para as pessoas entendem, né? Por que entendem? Porque vem o buraco na rua, porque vem o lixo esparramado, né? E é uma secretaria que atende a todo o município, então ela precisa estar reestruturada. Essa foi uma delas. Mas eu estou te dando exemplo assim, deste olhar do o que a gente poderia fazer para melhorar o serviço prestado à comunidade. E quando a gente vai se organizar para fazer um trabalho para fora, né, André, vocês aqui hoje se organizaram bem bonitos aqui para apresentar para a comunidade, para me receber, já te agradeço. A gente precisa organizar dentro, né? Eu acho que esse é um exemplo. Então, o que a gente fez? Por que isso foi feito agora, no início da gestão? Porque a gente precisa organizar dentro, organizar a casa, estruturar a casa, né, para poder dar conta. E aí vou te dar outro exemplo. Te falei da questão da limpeza urbana, né, da zeladoria urbana, mas vou te falar desta questão das compras, da licitação, das compras, dos contratos. Né? Hoje a gente encontrou o município com a grande maioria dos contratos precários, sem o devido processo licitatório, né, que é o que é exigido, que é o que é correto de ser feito. Por quê?
porque o setor de licitações, contratos e compras do município, ele está dentro da Secretaria de Administração. A mesma secretaria que cuidava da área de TI, a mesma secretaria que cuida da folha de pagamento dos servidores do município, né? Cuida de todos os outros contratos, contrato de telefonia, de água, de luz, tudo isso fica dentro dessa secretaria, e mais a licitação. Né? Então, não tem uma estrutura capaz de cuidar disso e ser responsável, assinar isso. Né? Isso afastou secretário, né? Afastou outros CCs responsáveis, né? Pelo setor de TI, por exemplo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, e por isso, fora as secretarias de serviços, que as pessoas sabem Sim. o que é, essa de licitação foi para uma proteção interna. Ela é muito interna do município, né? Dentro dessa reestruturação foram criados vários cargos, e aí eu pergunto para a senhora como lidar, né, com a lei de responsabilidade fiscal. O município do Rio Grande já vinha com um número muito alto de percentual, né, da sua despesa na lei de responsabilidade fiscal de gasto com pessoal. Como é que a senhora avalia isso e o planejamento do município, né? O seu município, a própria Câmara de Vereadores divulgou uma nota depois de todo aquele processo do projeto, né? Acabou divulgando uma nota dizendo que a senhora estaria também encaminhando um plano, né, para a adequação do município à lei de responsabilidade fiscal. Como é que a senhora enxerga isso? Então, é importante essa pergunta exatamente por isso, né? Porque nós, paralelamente à criação da reestruturação, né, da lei da reforma, nós também tomamos medidas no sentido de melhorar e qualificar a nossa receita e qualificar a diminuição da nossa despesa. Né? Então, já tem equipes trabalhando tanto na questão da diminuição da despesa, né? da análise, do estudo. Ontem participei de uma das reuniões com esse colegiado, que é composto por servidores do município, chefias e servidores do município, diversas secretarias estão envolvidas nisso. A previsão é que a gente, a partir desse estudo e dessas ações que estão sendo analisadas para serem tomadas, e eu não fiz isso antes porque eu precisava dessa análise, né? Para que a gente possa economizar em torno de 60 a 65 milhões ano, tomando essas medidas. Esse é um grupo. O outro decreto nomeia, então, um outro grupo para trabalhar o aumento da receita, a melhoria da receita, a qualidade da receita, e aí envolve desde as pequenas coisas, como que não é tão pequena, né? Vou te dar o exemplo da UPA Junção, que hoje ela não é qualificada. São procedimentos que têm que ser tomados, né? Sim. Ela é credenciada, que permite funcionar, e ela recebe por isso. E quando ela é qualificada, onde tu apresentas os serviços que são desenvolvidos, ela recebe um valor a mais, que estaria dando, né, em torno de 300 mil mês. Então, só no fato de nós qualificarmos a UPA, nós colocamos para dentro da receita do município mais de 3 milhões, né? 3 milhões e 600. Essa qualificação, gostei desse termo. Exemplo, né? Gostei desse termo que a senhora usou de qualificação da receita do município, porque existem maneiras, né? Ou tu faz um aumento progressivo dos IPTUs, ou tu cria novas taxas, como foi criada a taxa de iluminação pública, ou se vai atrás de empresas para trazer, né, impostos para o município. Exatamente. Como é que está esse processo dentro do governo de vocês? Então, que esse é o outro grupo, né? É o grupo que está trabalhando no aumento da receita, na busca de aumentar a receita, que é a captação de novas empresas, né? Eu saio daqui, tenho uma reunião agora com a Termasa, nesse sentido, que está ampliando a sua planta e que vai nos apresentar esse projeto. Outras empresas do município estão ampliando a sua planta. A gente vai receber agora, dia 17, de presente aniversário da cidade, a presença do presidente Lula, que vai assinar aqui em Rio Grande esse contrato dos 4 cascos que vão ser construídos aqui, retomando, não é só o recurso que vai entrar da produção, que entra, a gente sabe a diferença que isso faz no orçamento, né? Mas ele significa também simbolicamente a retomada do polo naval aqui para nós em Rio Grande. Então, são outras ações, né? A gente está buscando agendas para representar. O Vitor, semana que vem, vai estar participando em Porto Alegre de outros eventos que também vão estar buscando oportunidades de negócio para Rio Grande, né?
que além de trazer imposto, traz emprego para as pessoas, movimenta a economia, né? E um outro grupo, André, é esse que vai olhar para essa questão dos resíduos sólidos. Nós precisamos transformar o que é hoje uma despesa, e uma despesa alta no município, que é a questão do lixo, em um ativo, em receita, em dinheiro, para que o município possa usar melhor isso, né? Tem um outro recurso, Darlene, que é um dinheiro novo, vamos dizer, né, no município, que foi buscado, nós tratamos isso durante a campanha, que é da Agência Francesa de Desenvolvimento, né, um empréstimo que o município encaminhou com recursos que vão sendo repassados à medida que os projetos executivos, enfim, que as obras vão iniciando. Em que pé está isso? Quando é que nós vamos ver na cidade os recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento realmente sendo transformados em obras? Ô, André, eu queria ter te trazido, não deu tempo, mas tu sabes que já está acontecendo. Meu. Não tem problema. O telefone da prefeita não parou desde que ela chegou aqui. Desde que eu cheguei, Mas, André, as obras já estão acontecendo. Por exemplo, essa obra que está acontecendo lá no Cassino, na Leivas Roteiro, é uma obra já com recurso da FD. Eu quero poder apresentar para a comunidade o que está previsto nesse projeto, porque eu acho que é importante que a comunidade conheça. Nós estamos em fase de revisão final do projeto que chama Rota do Parque, que é o projeto que liga desde lá da Sokovsky, liga a Sokovsky, na verdade, né? Na BR-392, e vai ligar ela aqui no BGV. Né? Então, é uma obra muito grande, é uma obra enorme, é a obra mais cara que está prevista no projeto. Esse é o que contempla a duplicação da Sokovsky. A duplicação da Sokovsky, não só da Sokovsky, a gente fala sempre na Sokovsky, né? Mas é Sokovsky, José Bonifácio, 1º de Maio, então toda a comunidade, né, ela atravessa a cidade, né? Longitudinalmente ela atravessa, Sim. Então ela é bem grande. Essa obra deve iniciar esse ano? Eu espero que sim, eu espero que antes do início final desse semestre, a gente já esteja com essa licitação na rua. Por que é mais complexo, André? Porque é uma licitação só. Né? Então, provavelmente, a gente tem aqui... Isso é uma licitação. Então, tem que ter uma equipe, né? Uma equipe capacitada, com condições, né? Uma chefia que se responsabilize por assinar um processo deste tamanho. Então, ela não vai ser... É uma obra que dá em torno de... Eu olhei ontem o orçamento, dá em torno de 70 milhões. E ela não vai ser subdividida em lotes, ela vai ser uma única obra. Porque isso é a agência francesa, ela tem algumas exigências, né? Que a gente tem que cumprir. Então, tu tem um número X de licitações que tu podes fazer, né? E tem que ser por processo licitatório. E passa por eles para eles analisarem e darem o aval, ok, sem objeção. Né? Eles não aprovam, mas eles dizem que não tem objeção. Então, isso está em processo, está em andamento, tá? Então, a gente espera, talvez tenha que ter um consórcio de empresas, porque essa obra, além dela ter a obra de infraestrutura, drenagem, pavimentação, ela tem ciclovia, tem calçada e tem áreas de lazer. Ela prevê áreas de lazer. Então, eu quero poder que a comunidade conheça isso que vai acontecer. Sabe que, enquanto imprensa, a gente sente muita falta disso, né? Da gente poder conhecer os projetos, da gente poder ver os projetos 3D. Hoje, né, qualquer empresa que vai fazer uma obra, ela faz o seu projeto 3D e às vezes a imprensa não tem acesso a isso, então de antemão já peço que, quando for licitar, peça os encaminhamentos dos projetos para a imprensa, porque é bom que a comunidade tenha acesso a isso, para ver o que se projetou e o como ficou depois do projeto, quando ele estiver pronto. Tem uma outra obra que eu precisei esses dias e me lembrei dela, que faz parte dos recursos e eu queria saber se ela vai ser executada ou não, se saiu de repente desse escopo, que é da ponte, ligando ali a Estrada do Bolacha, né, entre a RS 734 e o Distrito Industrial, se a Via 7, se aquela obra vai ser executada. Então, aquela obra, ela está no projeto da Agência Francesa, mas ela não está com financiamento da Agência Francesa. Ela entrou como contrapartida do município. Né? E é uma obra que eu tenho que correr atrás agora para buscar recursos. Ela está no projeto como recursos a captar. Né? Ainda ontem eu estive olhando, porque a gente está levantando possibilidades de projetos para buscar recurso, né? Buscar recurso fora. E ela é uma obra de 21 milhões. Ela não é uma obra barata, de todas
de toda a contrapartida prevista nesse projeto, a que mais me preocupa é essa, porque ela não é uma obra barata, a gente vai ter que ver como é que constitui, ela é feita numa área que é uma área delicada ambientalmente, né? Então ela tem que ser bem feita, com todo cuidado, mas ela é como contrapartida do município. Então ela não tem o dinheiro, mas ela precisa ser executada. Ela vai precisar ser executada para repor, né? Porque o projeto é assim, eles nos dão uma parte do recurso e o município tem que entrar com um valor que a gente chama de contrapartida, que é a parte do município, né? Uma outra coisa que está pronta, eu não recebi ainda, mas já sei que chegou, que está pronto, é o projeto executivo da obra dos Moles da Barra, né? Eu quero conhecer e quero apresentar ele para a comunidade também que não conhece. Né? Exatamente, né? Foi feita uma entrega no final do ano, muito rápida, desse projeto, a gente não conseguiu ainda acesso a esses documentos, e isso é extremamente importante, porque a gente viu, está passando mais um verão, a necessidade de qualificação daquele espaço dos moles como um atrativo turístico, como dar melhores condições para os vagoneteiros, que é uma atividade tradicional, é patrimônio histórico do estado do Rio Grande do Sul, a atividade do vagoneteiro. Então, nós precisamos requalificar. Tão logo chegue o projeto executivo às suas mãos, enfim, que a senhora se aproprie do projeto, tem recursos para executar essa obra? Pois é, o recurso previsto no projeto não chega a 5 milhões, é 4 milhões, 800 e alguma coisa. Então tem que ver em quanto ficou esse projeto total e quais serão as partes prioritárias de serem feitas, né? E tu levantou uma coisa que para mim é bastante importante, que é a qualificação do trabalho dos vagoneteiros, né? Que desenvolve essa atividade histórica ali, né? É um grupo que eu conheço há muitos anos e que eu sei que sonha com a qualificação desse espaço há muito tempo, né? Então, à medida que a gente tiver isso, eu quero poder participar lá na Barra, apresentar isso para a comunidade e definir junto com a comunidade do que tem, o que vai ser prioritário para o uso desse recurso. O restante do recurso deverá ser feito também como contrapartida do município, né? Então vou tem dar um bastante exemplo. dinheiro para a senhora buscar. Não vai ser fácil, tem bastante coisa, mas a gente vai tocar. Vou te dar um exemplo, eu não sei, não tem definido ainda o valor, não chegou para mim, mas está em torno de mais de 10 milhões essa obra. Se o município tem 5, nós vamos ter que se na AFD tem 5, nós vamos ter que captar mais 5. Né? O município vai ter que dar conta desses outros 5 para fazer o projeto completo. Né? Mas isso não vai impedir que a gente possa fazer uma parte do projeto e depois a outra parte. Como a senhora gosta muito de obra, tem uma obra que está em andamento e que é extremamente importante para a comunidade da cidade do Rio Grande, para o turismo, para a atividade rural, que é a ponte da Ilha dos Marinheiros, né? Que foi afetada pelas enchentes de maio do ano passado e que até o momento ainda não foi solucionada, está nesse momento em obras. Como é que está o andamento dessa obra? Falou em susto, né, André? O que me deu mais medo desde que a gente entrou foi a folha de pagamento e a ponte da ilha, assim. A gente não alardeou para não assustar a comunidade, mas ela estava sob risco de queda. E era sério, por isso se tomou uma atitude, foi o primeiro contrato que eu assinei de ampliação do contrato, Sim, né? De aditivo. De aditivo do contrato, foi o da ponte da ilha, para que a gente fizesse a concretagem daqueles pilares ali, para garantir, porque mesmo com a obra em andamento, ainda não estava dando conta. Ali tem um problema sério, né? Que a gente só vai aprendendo quando... Bem naquele pilar que rebaixou, a água faz tipo um redemoinho ali, explicando para a comunidade. Às vezes, se é assim, um redemoinho, ele é assim, ó. E isso acabou fazendo com que, com a enchente, com a força de água que vinha, tivesse... Por isso foi naquele pilar, não foi nos demais. Sim. Né? Porque ali era uma concentração de água. Então, ele cedeu. Hoje, ele tá sendo estabilizado, né? Tá dando certo a obra. Depois do concreto, eles ainda continuam fazendo o trabalho que estava previsto de fazer. Ainda deve levar mais uns 10 a 15 dias. Para ela estabilizada, aí que vai entrar a segunda parte da obra, que vai dar em torno de quase 7 milhões, que tem uma negociação com a Defesa Civil Nacional para o financiamento dessa segunda etapa da obra, que é renivelar ela. Hoje ela está assim, a parte que está mais baixa, ela está mais baixa já do que a chegada da ponte. Do que o cabeça da ponte. Então foi muito sério, nós passamos
a equipe inteira, o dia inteiro lá no sábado, que foi feita a concretagem, né, acompanhando o trabalho feito, conversando com a comunidade, né, mas que E bom que deu certo a passou, concretagem deu feita. certo a concretagem, tá? E a gente entende que deve ter semana que vem uma outra, porque eles fazem periodicamente, né, essa medição. E foi um trabalho complexo, com mergulhadores, né, com concretagem dentro da água, mas que bom que deu tudo certo, fizeram tudo no mesmo dia, o dia ajudou, né? E a gente sabe, aqui falando para a comunidade da ilha, né, o que é a importância daquilo lá. Nós estamos fazendo a estrada, né, o asfaltamento da estrada, que é um recurso do governo do estado. Eu tive lá semana retrasada, conversando com eles, agilizando o repasse do recurso que estava atrasado, né? Porque o município tinha que prestar contas para poder receber, se fez isso, se pediu prorrogação do contrato, porque também não ia ter o tempo hábil para isso. Então, está andando, as pessoas até gostam da estrada, mas a pergunta é a ponte, né? A ponte é essencial na vida das pessoas e na economia da ilha, Sim, com né? certeza, porque está tudo sendo afetado por essa dificuldade de acesso e de transporte. E aí, por falar em transporte, prefeita, tem a licitação do transporte coletivo, né? Ela foi colocada no mercado, quando vocês assumiram, foi feita a suspensão para poder uma reanálise, uma análise do Tribunal de Contas. Eu, de antemão, eu digo que eu sou contra essa licitação, eu sou absolutamente contra o modelo que está sendo adotado para essa licitação do transporte coletivo. Não precisa ir muito longe nas leituras que estão sendo feitas por vários institutos do Brasil, que essa modelagem em que o custo do transporte é subsidiado pela passagem, isso não funciona mais em nenhum lugar do país. Aonde tem, está falhando, mas é a opção de modelagem que o município colocou na rua, né? De tudo isso que vocês revisaram, o que mudou, o que vai mudar nessa licitação que vocês vão recolocar na rua? Então, em que pé está, né? Nós encaminhamos este edital que já estava pronto, nós encaminhamos, porque ele tinha também, além da visão de fundo que tu estás colocando, André, ele tinha algumas inconsistências ali que precisavam ser revistas também, né? Mas nós encaminhamos para o Tribunal de Contas, como manda a regra, e paralelamente a isso, tem uma equipe da Secretaria fazendo essa revisão e essa análise aí do que é possível ainda mudar nesse processo de licitatório, sim, enquanto não chega esse parecer do Tribunal de Contas. Nós vamos ter, e é importante dizer isso para a comunidade, nós vamos dizer, mas não mandaram, não, vai demorar. Nós vamos ter que, o nosso processo revisado e alterado, ele tem que voltar para o Tribunal de Contas, porque isso é legislação, né? É uma concessão. Essa concessão ela pode durar até 30 anos, então o município tem que fazer isso de forma muito séria, tem que avaliar muito bem. Esse é o meu medo. Muito bem o modelo que a gente está, e eles estão com essa tarefa de revisão do modelo, inclusive, né? Porque isso vai ficar no município. No mínimo 15 anos, 10 anos, né? Porque normalmente é assim, 10 renova por mais 10, até 30 anos o município pode manter uma concessão. Então, e isso essa deve preocupação. sair, a nossa ideia é que, se tudo der certo, até o início do segundo semestre, final do primeiro semestre, a licitação na rua, né? 2 motivos, né, André? Uma foi isso, que não passou pelo Tribunal de Contas, que deveria ter passado. A outra foi que também não apareceu ninguém, né? Porque é uma licitação muito grande, não dá isso que tu disse, né? O subsidiado só pelo passageiro, ele não dá uma segurança também para as empresas que vêm, né? Porque a gente sabe que mudou a lógica do transporte coletivo, a diminuição de pessoas que andam de ônibus é uma realidade hoje, né? Então, não apareceu ninguém no processo. Mesmo que a gente tivesse deixado em aberto, não teria dado deserta, como a gente chama assim, né? Quando não aparece concorrentes. Dito isso, o município não pode ficar sem transporte, né, nesse período. No final do governo passado, o prefeito Fábio Branco anunciou um aporte de algo em torno de R$700 mil para a empresa, mais aportes mensais, num acordo que teria sido feito para a empresa permanecer depois que ela pediu para sair, né? Como é que está essa situação? O município está fazendo esses aportes? A empresa pediu mais? Como é que está a negociação?
Exatamente, nós agora estamos pagando esse combinado, né, do prefeito anterior. Por que eu estou dizendo combinado? Porque quando é um contrato precário, né, e neste caso do transporte não é nem contrato, né, é uma permissão. Então, tu deixa a empresa mais à vontade ainda. O poder do município de controle, ele é muito pequeno. Assim, a principal coisa é você corta a permissão, e aí tu fica sem o transporte. Né? Então, é muito delicado. A gente vem construindo com a empresa, né, os serviços. Aliás, funcionou muito bem agora na Iemanjá, que era uma preocupação nossa e era uma meta para o secretário estar trabalhando, e os ônibus funcionaram bem. Né? Nós montamos uma força-tarefa de acompanhamento e fiscalização disso, porque a gente sabia o movimento. A mesma coisa vai acontecer no Carnaval, né? Que acontece esse grande movimento entre Rio Grande e Cassino. Mas a gente vem construindo isso em conjunto, né? Controlando, fiscalizando, orientando a empresa para que possa funcionar, até que a gente tenha licitação, coloque na rua. Né? E é isso. Na verdade, a gente fala que não botou subsídio no edital, mas hoje, de fato, já vinha sendo subsidiado. Né? Tem pedido de aumento de tarifa? Deverá ter, não tem ainda, mas deverá ter em função do aumento, né, do combustível. Sim. Né, o reequilíbrio ali do valor deverá surgir agora esse mês. Certamente vem. Sim, o pedido. Aí depois vai para uma análise. Vai para análise, aí o conselho analisa, né? Tem o Conselho de Transporte do município que faz essa análise também. Tem um outro assunto que afeta a área central do município, Darlene, que eu discuto muito ele, que é o modelo da Zona Azul aqui no município do Rio Grande, que foi essencial, é verdade, né? No período que a cidade estava mais cheia, no auge do polo naval, realmente funcionava muito bem, mas que hoje a gente vê muitos espaços vazios no centro da cidade, muita área né, de Zona Azul, deserta ou quase deserta. Eu tenho uma informação, né, de que é algo em torno entre 30% e 40% a taxa de ocupação da Zona Azul no município. Como é que está esse contrato? Como é que a senhora analisa essa situação? Então, esse é um contrato que está ainda vigente, vai até, agora não vou me lembrar para dizer, mas vai até 27, se não me falha. Tá? Eu acho que é 27 ou 28. Né? Ele é um dos que vai para revisão, né? Porque ele gera também uma receita para o município, então ele vai para revisão para ver como é que isso está funcionando, mas ainda não entramos nessa... Ele tem um período ainda, mas ele deve ser discutido dentro do seu governo. Deve ser discutido, analisado. A senhora fez uma reunião esses dias do Gabinete de Gestão Integrada, o GGI. A gente está às vésperas de mais um carnaval e, infelizmente, tivemos um homicídio, uma execução na Avenida Rio Grande nos últimos dias. E as pessoas preocupam com a segurança do Balneário Cassino e, principalmente, do carnaval. Dito isso, eu sempre converso muito isso com a delegada Lígia, enfim, com a própria Brigada Militar, de que homicídio, execução, ele é um crime muito difícil, né, da polícia impedir, né? É diferente de um furto, é diferente de um roubo, que com uma ação mais ostensiva, a execução ela é direcionada, né? Ela é um crime direcionado. Mas aí as pessoas se perguntam na segurança do município, principalmente com o movimento do Balneário Cassino. O que saiu dessa reunião? O que vocês conversaram lá no Gabinete de Gestão Integrada? E como é que está essa preparação da segurança pública para o Carnaval? Então, foi a pauta, foi a principal pauta, viu, da reunião do GGI, e eu já agradeço de antemão, todas as forças estavam ali representadas, né, com os seus primeiros dirigentes, então foi muito importante essa primeira reunião. E a primeira pauta foi essa questão dos homicídios. Né? Nós temos no município o Observatório de Segurança. Então, o pessoal do Observatório preparou um material, né, que fez a apresentação, né, da quantidade de mortes que teve em 2000, um comparativo 23, 24, né, e já as de 25. E é uma coisa que nos preocupa muito, viu, André? Nós conversávamos ainda hoje de manhã, numa reunião menor nossa da gestão, com relação a isso, com relação ao carnaval e as medidas que a gente vai ter que tomar, conversando principalmente
com a Brigada Militar e com a Polícia Civil, né? Reforçando a segurança, especialmente no cassino neste período, né? Mas que medidas podem ser tomadas lá durante a reunião? A gente falou no vídeo monitoramento, na ampliação, né, desse controle de vídeo monitoramento, que hoje funciona, mas está bem reduzido, né? Nós já colocamos agora esse ano no cassino 2 câmeras e a câmera móvel do nosso ônibus, né, que tem um grande alcance e que tem funcionado bem nessa questão da segurança, mas precisa ampliar mais, precisamos de recursos, né? O Ministério Público estava presente e pode ser uma fonte de apoio, se colocou à disposição, mas não basta só o vídeo monitoramento, né? Ele ajuda e ajuda muito na questão da segurança e a gente quer ampliar isso. Mas essa integração das forças e o cuidado ostensivo no cassino durante o momento das festas, a gente sabe que é muito sério. Por quê? Porque está muito alto o número, né? Nos assustou o número de mortes, né? Por execução, porque, na verdade, pelo levantamento feito, todas elas foram. Né? Foi a 5ª, agora no sábado. Né? Nós tivemos reunião na sexta e isso aconteceu no sábado. Então, é uma coisa preocupante. E tinha segurança, tinha gente, mas a gente entende que não é suficiente, que nós vamos precisar preciso negociar destacar, com a Brigada Militar, com a Secretaria de Estado de Segurança. É preciso destacar isso. Tem policiamento no cassino, né? Foi o que eu falei um pouquinho. A gente vê as caminhonetes da Brigada, a gente vê a ação da Polícia Civil, mas precisamos de mais, né? É muita gente reunida no Balneário Cassino e o Estado precisa providenciar, né? Porque eu pergunto para a prefeita, mas a responsabilidade da segurança pública é do governo do Estado, né? Então nós precisamos cobrar isso do governo do Estado. Mas nos preocupa porque a cidade é nossa, né? Exatamente. Então, fica assim, quando a gente olha com esse olhar, né? Tu falou, pergunto para a prefeita durante a festa, né? De Iemanjá, assim, quando a gente olha aquele público, não tem como não olhar com esse olhar de prefeito e ter essa preocupação, né? Porque uma coisa é quando tu vai para a festa, tu olha o que tu aproveita da festa, né? Mas era muita gente. Graças a Deus, naquele momento não aconteceu nada, mas era muita gente. O nosso ônibus estavam todas as forças que o município podia disponibilizar. Sim. Guarda municipal, agentes de trânsito, né? A nossa equipe toda, os dirigentes da secretaria estavam lá, né? O secretário ficou durante o dia acompanhando a saída dos ônibus daqui. Então a gente fez uma força-tarefa. Mas é isso, nós temos o limite do município, né? Então a gente precisa sim trabalhar integrado com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com as forças da Polícia Federal de Inteligência, né? Para que possamos cuidar melhor. A gente está falando aqui de um lado da segurança, né? Que é esse lado ostensivo de combate, mas nós falamos lá na reunião também, André, de um outro lado, que é o lado da educação, é o lado social, é evitar que se chegue nisso, né? Porque provavelmente isso é briga de gangue, né? De facção agora. É o combate ao tráfico moderno, que nós precisamos fazer, né? E mais triste ainda, né? É o combate ao tráfico que a sociedade brasileira precisa fazer. E educar essas crianças, dar outras opções para que eles não precisem depender do traficante, que não... Então, é muito triste essa realidade, né? E a gente precisa trabalhar, e foi isso que a gente conversou, né? Trabalhar nas duas frentes, né? Na prevenção e na ação firme de repressão também, né? Nós estamos conversando com a prefeita do município do Rio Grande, Darlene Pereira. Nós estamos há mais ou menos 40 minutos já conversando, Darlene. Olha, te prometi 40, 45, quase uma hora de programa. Mas é que é muita coisa para a gente poder falar. 30 dias de governo, né? A senhora chegando, assumindo um município. E aí a senhora começou a falar em educação, na importância da educação das nossas crianças. A gente tem logo ali a volta às aulas. Como é que o município está se preparando? É a próxima grande ação, né? Nossa, é o retorno das aulas. Ontem ainda reuni com a secretária Cleusa, que está trabalhando, porque a gente enfrentou uma certa dificuldade, porque nós assumimos com toda a rede da educação, com toda a rede da SMED. Vou ter que passar esse telefone. A Eunice aqui vai assumir as ligações. Assumiram com a rede da SMED? Todo em férias, né? Professores, diretores, servidores, terceirizados, todo mundo em férias.
Então, isso nos dificultou. Fizemos, sim, algumas reuniões com as direções, já pedindo os levantamentos. Já estão fazendo um estudo quadro a quadro de professores, né, de servidores de cada escola, justamente para que a gente possa iniciar as aulas garantindo que o aluno vai para a aula, que a aluna vai para a aula e vai ter professor em sala de aula, né? Lembra? Essa era a coisa que eu falava sempre. Exatamente. Né? E vaga. Poder fazer isso. E vai ter como acomodar todas as nossas crianças em sala de aula? Aonde que a gente tem problemas de vagas? É a educação infantil, né? E nós estamos buscando as alternativas para poder atender a educação infantil. E alguma coisa que não é muito, mas ainda de primeiro ano. Né? Então, já estamos buscando as alternativas possíveis, né, de colocação. O que acaba acontecendo? E a gente entende a preocupação da comunidade, mas também já dá a explicação. Muitas vezes tu tem a vaga, mas não é perto da casa que a pessoa mora, né? Então, isso às vezes dificulta. Então, o transporte escolar vai ajudar nisso. Né? Mas elas já estão organizando para tentar aproximar o máximo possível as crianças das suas casas, né? E garantir o professor em sala de aula, o monitor em sala de aula, a merenda escolar. Essa era a minha próxima pergunta sobre esse assunto. Que já foi encaminhada. Nós, no levantamento feito, a gente teria merenda escolar para o primeiro mês aí de aulas, a gente sabe que é pouco, né? Então já está sendo encaminhada a compra de mais gêneros para a merenda escolar, assim como material. Se não tem material de expediente, né, material didático, pedagógico, folha de ofício e outras coisas, também já está sendo encaminhada a compra. Para a educação existem recursos que vêm, né, do governo federal e do governo do estado. Esses recursos estão chegando? Estão chegando. A gente não tem, até o momento, problemas de repasse. Né? Qual é o nosso problema de repasse? O município caiu no índice da educação, então isso diminuiu o repasse. Diferente da saúde, que eu estava te dando exemplo do credenciamento, da qualificação, quando tu qualifica, o recurso passa a vir, né, do governo federal. Da educação, tu qualifica, ele vai analisar e tu só vai ter o recurso a mais no ano que vem. No ano seguinte. Então, a gente vai trabalhar com um recurso ainda reduzido, né, porque teve uma redução no valor dos repasses, tanto do governo federal quanto do estado. Então, vai ser apertadinho. Vai ser puxado para conseguir organizar a casa. Para a comunidade entender que a gente não vai ter como fazer tudo que a gente gostaria de fazer, mas o mínimo a gente quer. Essa era a minha promessa e isso é o que a gente vai garantir. Né? Eu deixei um assunto para o final, não porque ele é menos importante, mas por sua complexidade, que é a saúde pública no município do Rio Grande, né? Nós temos a começar por problema do básico, na linha telefônica do SAMU, que não funciona. Depois nós passamos por um problema estrutural na Santa Casa do Rio Grande. Hoje eu conversava com o Simers a respeito da situação da Santa Casa e o Simers me disse que a situação se mantém igual, né? Não foram feitos os repasses para os médicos mantêm os quadros reduzidos na Santa Casa do Rio Grande. Nós temos as unidades de saúde, né, algumas com situações bastante precárias de atendimento por problemas estruturantes. Como é que a senhora está vendo a saúde pública do município e o que fazer para garantir o atendimento para a população? Essa foi uma outra preocupação, né? Falando quais são os medos, as preocupações, essa foi uma outra, né? Nós estávamos em dezembro ali, entre Natal e Ano Novo, com a ameaça de virar o ano e a Santa Casa entrar em greve, os médicos entrarem em greve, né? Paralisarem. Conseguimos negociar, ajustar junto com o Ministério Público, Conselho Municipal de Saúde, porque é importante que a comunidade entenda, né? A Santa Casa, ela não é do município, a Santa Casa ela é uma entidade privada, filantrópica, que faz o atendimento, que recebe recursos do SUS, que tem contrato e que o município tem contrato com a Santa Casa também. Qual é a obrigação do município com relação à Santa Casa, André? A gente chama de porta de entrada, é a urgência e emergência. Porque o município ele atende a atenção básica através da estratégia de saúde da família e, no caso da urgência e emergência, ele contrata serviço. Que hoje nós já temos também serviço de urgência e emergência, que são as 2 UPAs. Né? Hoje, se o município dissesse, não, nós não vamos usar mais a Santa Casa, poderia, porque ele responde. Mas não é essa a intenção, pelo contrário,
é a gente poder ajudar que a Santa Casa se mantenha pela história que ela tem. Mas o município, ele continua fazendo esse repasse, paga em dia esses valores, né? Que é o da porta de entrada. Além disso, o município tem um outro contrato com a Santa Casa, que é um contrato de apoio mesmo, né? Que é o da maternidade, para dar o apoio à maternidade, porque se sabe que o Hospital Universitário não atende toda a necessidade, então a Santa Casa precisa desse aporte, né? Então, conseguimos negociar que não entrasse no dia 1º, mas acabou que no dia 10 de janeiro, Sim. a Santa Casa não conseguiu fazer o repasse e os médicos reduziram. E aí reduziram porque existe uma legislação, né? E a gente está monitorando isso. A minha secretária, a Juliana, está cuidando disso junto com a nossa procuradora jurídica, junto com o Ministério Público, junto com o Conselho, para que a comunidade não deixe de ser atendida, né? Paralelamente a isso, a gente está num trabalho com a Santa Casa, Ministério Público Federal, Porto do Rio Grande, para garantir um outro empréstimo à Santa Casa, no valor de 14 milhões, onde a prefeitura vai dar o aval para isso. Vai ser o avalista. Vai ser o avalista e vai fazer o pagamento disso direto para o fundo, né? Repondo esse recurso emprestado a partir do recurso que a gente paga da porta de entrada, né? Sim. Isso a Santa Casa. É quase como um adiantamento, né? Vai adiantar recursos via um empréstimo para a Santa Casa e o município vai pagando. Isso já foi feito, né? Isso já foi feito. Então, nós dependemos agora, assim que o Ministério Público Federal nos der a autorização, enviar uma lei para a Câmara, porque a Câmara tem que nos autorizar a fazer o pagamento desta forma, né? Então, deverá estar sendo enviado essa semana ainda para a Câmara de Vereadores, para que a gente possa... A Santa Casa, ela é o grau máximo de preocupação da cidade na questão da saúde, né? Pela sua importância, mas ela é referência para vários municípios da região sul em vários setores, né? A senhora já pensou ou já conseguiu conversar com os prefeitos da região para que daqui a pouco houvesse uma mobilização regional para tentar salvar a Santa Casa, ou ao menos para tentar aliviar um pouco essa situação financeira? Isso já foi pauta de várias reuniões na regional, né? Nesse sentido de compartilhar também a despesa. Mas para ter noção do tamanho da despesa, né, a gente fala em valores altos. Esse valor desse empréstimo, André, é 14 milhões. Ele vai conseguir repor o que está atrasado da folha de pagamento, né? Para a gente ter noção do tamanho da despesa. Sim. Que a saúde é uma coisa, tudo tem valor muito alto, né? Assim como a nossa UPA, a gente está numa luta. Essa era a minha próxima pergunta. Com a empresa da UPA. Com a empresa da UPA, que é outra coisa que o município está em dia, né? O município, a gestão anterior vinha pagando em dia, a gente está pagando em dia, adiantou o pagamento para que eles garantissem. E quem não está realizando o repasse do pagamento é o próprio gestor da UPA. Então, eles já foram notificados, nós estamos monitorando isso, né? E orientando, né? Notificando mesmo que isso seja cumprido, que o trabalho seja cumprido, que não seja deixado de atender as pessoas, né? Então, a gente vem monitorando. Poderemos ter problema ali? Poderemos ter problema, vamos ter que ter uma atitude mais... É uma preocupação constante, eu imagino, né? Constante. Mas uma coisa boa da saúde, viu? Tanto problema que a gente sabe que tem. Ontem eu participei um pouquinho da reunião com os servidores que já estão participando, André, de um treinamento que o Ministério da Saúde está aqui nos dando para a implantação do prontuário eletrônico do ESUS. O ESUS é um sistema, né? Vinculado ao controle de consultas, de tratamentos, de liberação. E dentro desse sistema do ESUS tem o prontuário eletrônico. Então, nós já estamos treinando o pessoal para a implantação do prontuário eletrônico pelo ESUS, que é gratuito para o município. A gente vai deixar de pagar o sistema anterior, que não dialogava e que não interagia com as demais, para implantar... Então, um sistema que dialogue com a UPA, com a Santa Casa, com o Hospital Universitário. Que aí fica tudo integrado dentro do governo. Exatamente. E a vida do paciente, ela pode ser melhor cuidada e melhor atendida, né? Então, isso é um passo importante que a gente já está dando no primeiro mês
de governo. E, além disso, eles estão fazendo um trabalho, então, de qualificação do atendimento, da atenção primária, né? Então, eles estão fazendo um trabalho com os servidores. Tem muito o que fazer, a qualidade dos postos de saúde, né? Então, a gente tem muito, já estamos começando algumas reformas, algumas melhorias pequenas dentro dos recursos que temos hoje, né? Vai começar a obra, que é uma coisa importante, André, para o pessoal do Parque Marinha, vai começar a obra lá de reforma e ampliação do posto do Parque Marinha, que é um outro posto que nós vamos credenciar ele como um posto 24 horas, isso vai melhorar também o repasse de recurso para o município, porque hoje ele é credenciado como uma unidade básica de saúde, ele é muito mais do que isso, né? Ele é porta de entrada para muita gente, né? Muita gente se exato. usa do posto do Parque Marinha para muita coisa, assim. Até o próprio pessoal do cassino, às vezes, se socorre do Parque Marinha porque... Exato. Pessoal do interior, né, André? O pessoal do interior, Quinta, ali, toda aquela região, vem no Parque Marinha, né? Prefeita, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, mas tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, que é com relação à política, né? O primeiro desafio do governo, né, foi montar a sua governabilidade, eu não gosto muito dessa palavra, mas foi montar a sua governabilidade na Câmara de Vereadores, e a aprovação da reestruturação, né, foi uma grande vitória dessa conjuntura política que a senhora montou no seu governo. Entre elas, recebeu o apoio de partidos historicamente contrários ao PT, que é o PSDB, e o PL, né, vamos assim dizer. Como é que está sendo para a senhora, né, essa divisão com os partidos? Como é que está sendo essa relação com a Câmara de Vereadores? Desde a posse, né, quando eu tomei posse na Câmara, eu dizia isso para eles, que eu queria uma relação republicana, uma relação onde eu possa receber e atender independente de partidos, como possa confiar, né, e colocar e contar com o apoio deles, independente de partidos, considerando a questão da comunidade. Por exemplo, tu falou no PSDB, né? O vereador Repolinho, vou usar o exemplo dele aqui, né? É uma pessoa que mora, que vive no interior, que sempre quis ter que o interior fosse melhor atendido. Então, ele me disse isso quando eu encontrei com ele, né? Sim. Prefeito, se a senhora realmente vai fazer a Secretaria do Interior, a senhora vai poder contar com o meu apoio, né? Porque é uma demanda muito antiga. Estou te dando um exemplo, né? E é isso que eu quero poder ter essa relação próxima, respeitosa, né? Mesmo quem não votou, quem votou contra, mas uma relação respeitosa. Infelizmente não foi tão respeitoso, né? Eu me poupei, André, de assistir a sessão. Sim, porque foi tumultuado. O que eu quero é muito mais sério do que às vezes aquele jogo que não merece, que a comunidade não merece ter, né? Mas eu agradeço aos que confiaram e que votaram nesse projeto, e a gente quer poder devolver isso para a comunidade, André, em serviço, em qualidade do serviço, né? A senhora esperava uma vitória maior? Ou foi dentro daquilo que vocês... Não, foi dentro do que mais ou menos se esperava. Assim, né? A gente não tinha nenhuma segurança nesse sentido, e eu ainda disse para a equipe, nós vamos mandar. Né? Tanto que eu, desde o início, coloquei para o público, eu estou fazendo, eu estou mandando, eu não estou escondendo nada de ninguém, porque eu não entendo que estou fazendo nada errado. Sim. Né? Vamos mandar. Porque claro que vem esse... mas aí vai ser uma derrota política. Eu não entendo que seria, se eu não ganhasse ali, uma derrota política, André, porque é uma opção das pessoas, né? Bom, eu estou fazendo a minha parte e apresentando para a comunidade e para um poder, que é o poder legislativo, o que o executivo entende que deva ser feito. Bom, aí nós vamos dividir a responsabilidade do não fazer depois. Sim. Né? Com certeza. Então, foi por aí, assim. Prefeito, eu queria agradecer muito a sua presença, de ter vindo aqui até o Café com Z, conversar conosco sobre esses vários assuntos que nós passamos. Teriam outros, mas eu já tomei muito do seu tempo. Esse é um programa que ficou longo, porque é importante que a comunidade tenha tempo de ouvir a senhora falando sobre cada um desses assuntos. O Litorâneo é sua casa. Sempre que a senhora necessitar, a senhora vem aqui conversar com o nosso público, venha conversar com os nossos leitores, porque eu acredito muito no poder da comunicação para que aquilo que está acontecendo no município chegue lá no interior, chegue lá no cassino, chegue no centro, chegue nos bairros e na vida das pessoas. Então, fica o convite para quando a senhora quiser voltar aqui ao Café com Z e conversar mais conosco.
Obrigada, André. Eu que agradeço. Só convidando as pessoas, agora a semana do dia 19 é o aniversário da cidade. Então a gente vai montar, depois a gente te avisa, te manda a programação para convidar a comunidade para participar do aniversário, 288 anos. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Conversamos com Darlene Pereira, prefeita do município do Rio Grande. Nós voltamos na quinta-feira com mais Café com Z, diretamente para você em nossas plataformas. O patrocínio deste programa de Empório Cantim de Minas, uma loja novinha no Praça Shopping Rio Grande. Até mais, até quinta-feira. Tchau, tchau.